Eu sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pela Record News, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. De segunda a sexta, às 19 horas, você nos assiste aqui. A qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Trícia Tadros. Nosso entrevistado de hoje é o empresário da Famatec, Alexandro da Silva. Seja muito bem-vindo, meu querido. Trícia, é uma honra estar novamente aqui. A honra é nossa, a honra é nossa. Estivemos aqui há um ano atrás fazendo a inauguração, ali, o lançamento da nossa Escola de Educação Industrial, mas esse ano nós voltamos aqui no seu palco, no seu programa, para falar um pouco da história da Famatec, que esse ano está completando 10 anos de operação no Polo Industrial de Manaus. E cada ano ele tem que vir aqui, antes do final do ano, né? Para conversar um pouquinho, para contar as novidades. Me conta, estou sabendo que a Famatec está entrando num novo período muito próspero. Conta um pouco para a gente. Exatamente. Esse ano foi um ano muito especial. 2025 tem sido um ano extremamente feliz para a nossa organização, porque foi o ano que nós marcamos ali a conclusão de uma década de operação no Polo Industrial de Manaus. A gente costuma falar que foram 10 anos de muito trabalho, muita dedicação à excelência em processo, tanto é que culminou numa premiação que nós recebemos na sexta-feira da semana passada. E não trouxe aqui o prêmio para mostrar para a gente. Foi no programa Qualidade Amazonas. Nós apresentamos um projeto de melhoria contínua na nossa indústria e ele foi um projeto premiado pela Federação das Indústrias do programa Qualidade Amazonas. Só que esse ano é um ano muito especial. É o ano em que a Famatec entrou na base industrial de defesa. Nós fomos credenciados no final do mês de setembro como uma das indústrias estratégicas de defesa da nossa Amazônia. Indústria estratégica de defesa. Explica para o nosso telespectador exatamente o que é isso e por que é tão difícil, né, ser credenciado para tanto. Perfeito. As empresas estratégicas de defesa fazem parte da base industrial de defesa do nosso país. Ela é um pool, é um grupo de empresas que tradicionalmente fornecem produtos estratégicos para as Forças Armadas, para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. E por isso, um nível de exigência totalmente fora do padrão normal, né? E as Forças Armadas, elas têm um número de exigências, né, muito elevado. Exatamente. Né? E esse ano nós fizemos um trabalho em parceria com a Federação das Indústrias. O ano passado, a FIEAM, ela ativou um departamento que há muito tempo estava desaquecido, que era o CONDEFESA, o Conselho de Defesa da Amazônia. Ele é dirigido pelo General Oma, é um veterano das Forças Armadas do Exército Brasileiro, e a missão do CONDEFESA é aproximar o Polo Industrial de Manaus das demandas das Forças Armadas. E, salvo engano, quem esteve à frente desse CONDEFESA saiu daqui, né, que era o General Eduardo, né, e saiu daqui para ser chefe do Exército, né? Exatamente, o General Vilas Boas. Né, Eduardo Vilas Boas. Foi comandante militar da Amazônia e comandou o Exército também. E fazia parte da FIAM, né? Inclusive, eu estive presente à entrega de um prêmio para ele há alguns anos. Ele estava completamente saudável, né? E hoje ele apresenta uma doença degenerativa, mas ainda tem uma forte comunicação nas redes sociais. Ainda é uma das grandes vozes que nós temos no país como nacionalista, né? E eu acho que depois da ida dele, né, eu acho que esse departamento da FIAM, acho que ficou acéfalo por um tempo. Isso, foi basicamente esse o trabalho, né? Despertou. Hoje você não consegue reproduzir o mesmo ambiente, por exemplo, de custos, de produção, de eficiência que a Zona Franca de Manaus, que o Polo Industrial de Manaus tem. E o mercado de defesa se despertou para isso.
o trabalho que hoje a FIAN está fazendo no Condefesa, a FIAN e o Centro das Indústrias também, a CIAN também, é fazer com que as empresas que já estão instaladas em Manaus possam fazer o seu credenciamento e apresentar suas soluções para as Forças Armadas. Porque, tradicionalmente, as Forças Armadas já são um grande consumidor, um grande cliente. Eles compram alimentação, compram uniforme, compram equipamentos das mais diversas naturezas, e hoje o que está em voga é o aprimoramento da parte tecnológica. E as Forças Armadas de qualquer país sempre é o maior comprador daquele país, né? E me causa surpresa saber que a gente tem um polo com tantas indústrias e você me falou que apenas 2 eram credenciadas para vender. Exatamente. Até setembro desse ano eram apenas 2. Com a entrada da FAMA e da UCB, né, nós fomos credenciados conjuntamente com a UCB, que faz baterias em Manaus. E esse mês de novembro, né, já estamos no mês de dezembro, nós provavelmente teremos mais 4 indústrias locais sendo credenciadas. Você, telespectador, está aí jantando agora, com certeza está perguntando qual essas 2 indústrias que eram credenciadas aqui para a defesa. Bicho da seda para os uniformes, né, que todo mundo conhece como padrão de excelência, inclusive o material que usa, e a Aeronáutica Alegra, que faz os reparos, né, das embarcações. Então, ou seja, existe aí todo um grande mercado, né, que nenhuma empresa do polo industrial ocupa, né? Exatamente. E o trabalho agora tem sido aproximar empresas de base tecnológica, empresas que trabalham com software, com automação, com construção e fabricação de novas tecnologias, que nem drones. Hoje, na guerra da Ucrânia, o ativo que tem sido mais utilizado, o produto que tem sido mais utilizado é drones. Mas a gente tem a experiência de uso de drones não só para a parte bélica, mas também para a parte de monitoramento. Da defesa, de uma forma geral. Exato. Né? A gente precisa de drones na nossa área de fronteira para patrulhamento, né? Um dos desafios muito grandes que as Forças Armadas têm na nossa região é a nossa extensa faixa de fronteira. Apesar de nós termos 27 pelotões especiais de fronteira espalhados ali pela nossa faixa de fronteira, a grande dificuldade é realmente você fazer o patrulhamento nessas áreas. Como é que hoje a gente consegue dar uma capacidade maior para a tropa? Introduzindo tecnologia. Então, a gente está fazendo esse trabalho de auxiliar no desenvolvimento de novas soluções para aumentar a capacidade da tropa. E logo em seguida, a gente vai ter que começar a entrar também com esse tipo de tecnologia nas polícias, né? Dos estados, as polícias estaduais também, né? A gente já vê Rio de Janeiro, né? Que já tem que entrar com uma tecnologia de exército, né? E daqui a pouco todos os estados, eu tenho certeza que a Bahia vai ser o primeiro que vai ter que entrar e logo a gente também vai precisar, né? Assim, desde o ano passado, Trícia, a base industrial de defesa, ela começou a expandir a sua área de atuação também para as forças de segurança. Então, a gente acabou incorporando as demandas das forças de segurança dos 27 estados para também aproximar os processos de compra, facilitar aquele processo de compra. Isso é uma notícia muito boa. Porque... uma das notícias que nós tivemos esse ano foi muito boa para as forças de segurança, para o Estado, a aproximação e a possível vinda da indústria de material bélico, a Imbel, para cá, para Manaus. Provavelmente vai acontecer isso dentro de um horizonte de 2 anos ou 3 anos, mas isso vai facilitar o processo, por exemplo, de aquisições de materiais de comunicação pelas forças de segurança locais. Na verdade, existe aí há muitos anos, né, a tentativa de se fazer uma espécie de um serviço único de segurança, né, como a gente tem
o Serviço Único de Saúde, né? Seria uma espécie de um SUS da segurança, né? Quando você me dá essa notícia de que já está se fechando o primeiro elo, né? Claro que isso aí é um projeto que vai demorar muito, mas que é muito importante, né? Eu creio que é muito importante integrar. A gente tem já alguns municípios que já têm a Guarda Municipal integrada às polícias, né? E aí, a partir do momento que isso se tornar mais comum, né? Vai ficar muito lógico que a defesa seja ligado totalmente a todas as forças de segurança dos 27 estados. Né? Hoje eu acredito que já há uma boa relação. Eu falo porque fui da tropa durante um tempo e já havia uma boa articulação entre Forças Armadas e a Polícia Militar, por exemplo. Né? E isso se expandiu ao longo dessa última década, dessa relação. Tanto é que hoje a gente, quando vai falar sobre base industrial de defesa, fala também de base industrial de defesa e segurança, olhando para os municípios e olhando para os estados. Né? Então, esse trabalho que tem sido feito na cidade de Manaus. Eu vou te pedir um minutinho de comercial e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto que realmente interessa a todo mundo que está nos assistindo. A gente volta já já. Voltando nesse segundo bloco, com Alexandro da Silva, falando um pouco mais da Formatec. Alexandro, nós estávamos falando, antes do intervalo, da questão da tecnologia, né, da importância da tecnologia para as nossas forças de segurança que estão cada vez mais se integrando, né, à defesa. Né? Eu te cortei no meio de o nosso tempo acabou, né, de um bloco, no meio de uma declaração que você fazia. Assim, hoje a gente percebe uma necessidade cada vez maior do uso de tecnologia para aumentar a capacidade das pessoas. Então, a gente costuma falar que uma câmera com inteligência artificial, ela não vai substituir aquele olhar da experiência, né? Ela Mas vai ela aumentar... serve de prova, ela serve de bússola, ela serve de uma série de coisas. Ela aumenta, por exemplo, a velocidade de você encontrar alguma coisa que não estava conforme. Então, hoje, as empresas, as indústrias estão usando, as Forças Armadas estão usando. Então, a gente passa hoje por um momento em que as nossas forças de segurança, as Forças Armadas, estão muito orientadas e vocacionadas para esse aumento de tecnologia, né? Para melhorar, consumir mais produtos de tecnologia. Então, o trabalho que tem sido feito é de prospecção de empresas de base tecnológica aqui na nossa região. A gente tem uma capacidade, institutos de isso que me assustou, você falar que só 2 empresas. E a gente acredita que no horizonte, Trícia, de até o meio do ano que vem, nós teremos provavelmente algo em torno de 20 empresas credenciadas. Nossa! Isso já vai ser um salto multiplicando por 10. Por 10. Isso vai provavelmente representar uma contribuição da nossa cidade, do nosso estado, para um PIB nacional de base industrial de defesa, que é quase 4%. Então, a base industrial de defesa hoje no nosso país representa 4% do PIB. Ainda tem muito espaço, porque em outros países esse percentual é muito maior. Então, a gente está vendo a possibilidade de Manaus poder contribuir de maneira substancial com o resto do país. Não só da questão do PIB, mas também a questão da logística, né? A gente viu na pandemia que a questão de todos os insumos serem concentrados no sudeste do país, né, no centro-oeste, ali em Brasília, fez com que a gente ficasse, por exemplo, sem oxigênio.
né? E a partir do momento que você tem empresas certificadas para fornecerem, naquele momento era para o Ministério da Saúde, agora para o Ministério da Defesa, em várias regiões do país, isso faz com que, numa emergência, numa calamidade, enfim, numa necessidade de defesa muito grande, você tenha como resolver a questão da logística, porque você tem empresas certificadas em todos os pontos do país. Né? Hoje é um trabalho de articulação em fazer essa integração não só com a indústria e a defesa, mas trazer para junto o que a gente chama, que é a terceira hélice, a tríplice hélice, que é a academia. Então, há um trabalho de coordenação aproximando a UFAM, a UEA, o IFAM, e esse ano houve algo sensacional que vai fortalecer ainda mais a base do Estado de Defesa, que é a instalação do IME em Manaus, que é o Instituto de Pesquisa do Exército da Amazônia. Que legal. É a filial do IME, que vai estar iniciando as suas atividades a partir do ano que vem. Mas vai funcionar aqui em Manaus mesmo? Em Manaus. Inicialmente, esse projeto ele vai estar começando seus trabalhos com pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, e daqui a pouco vai consolidar um programa de pós-graduação interno na cidade de Manaus. Isso tudo para fazer com que as necessidades tecnológicas da Força iniciem o seu jeito de pensar com o DNA Amazonas. E também garantia que toda essa região norte, sobretudo o Amapá, que é o estado mais isolado do Brasil, né, que tenha aqui o seu polo de formação, enfim. Né? A Zona Franca de Manaus ela tem as suas sub-áreas. Né? Cada estado do norte tem uma área de comércio ligada à Zona Franca de Manaus. E a base do Ministério da Defesa ela faz quase uma ampliação desses benefícios. Hoje, se você monta uma indústria do outro lado do rio, no Iranduba, você perde toda aqueles incentivos fiscais que a Zona Franca de Manaus tem. A base do Ministério de Defesa ela amplia essa possibilidade de você ser fomentado e ter incentivos à produção e aumentar a quantidade de empregos qualificados. Né? Hoje, tradicionalmente, as indústrias de defesa elas têm muitas vagas de engenharia, aqueles empregos de melhor remuneração. Sim. A gente vê muito, e esse movimento de fazer com que a base do Ministério de Defesa ela comece a ser fortalecida na nossa região, ela é essencial. Porque a gente tem diversos talentos vindos da UEA, vindos da UFAM, vindos das universidades locais. Inclusive, a UEA tem um curso de engenharia naval que é um dos melhores do Brasil. Inclusive, ele tem apenas 10 vagas, salvo engano, e por ano, apenas, parece que 2 alunos se formam, né? E esses 2 alunos, 4, a média são esse número, esses alunos já saem de lá totalmente comprometidos já ali com as Forças Armadas, que tem uma necessidade muito grande, né, dessa mão de obra. E uma notícia bem bacana, que esse último mês de novembro foram credenciadas mais 4 empresas. Das 4 empresas credenciadas, 2 são da nossa indústria náutica. Olha! O estaleiro Bibi e a Bertolini. Bertolini na parte de transporte. A parte náutica. Eles têm também um estaleiro. Então, essas 2 empresas da nossa indústria naval estão sendo credenciadas também. A gente sempre foi muito reconhecido pela nossa tradição naval, né? O meu bisavô já veio para essa região justamente para trabalhar com estaleiro, né? Porque ele era de uma região na Espanha onde era especializada em estaleiro, então ele veio para cá no século XIX para trabalhar com isso, e nós já tínhamos um reconhecimento, né, nessa área de termos muita técnica, e não é à toa que você me fala que a defesa credenciou primeiro, né, indústrias justamente dessa área naval, né? E agora vamos mostrar para todo mundo que a nossa tecnologia também não fica atrás, né? Me diz uma coisa, as pessoas estão perguntando com certeza ali na hora de jantar, onde está pai, mãe e a garotada toda, né? Como é que você tem
todo esse conhecimento das Forças Armadas, você serviu, né? E você foi militar, certo? Exato. Então, olha, turma, eu sei que vocês, os jovens que estão olhando hoje não tem aquele apelo que existia na nossa geração para que as pessoas se alistassem, né? Muita gente quer simplesmente ser dali, simplesmente não ser convocado, mas o que o Exército dá de base para formação, Exército, Marinha, Aeronáutica, qualquer uma das Forças Armadas, né? Dificilmente você encontra na vida civil, não é isso? Em 2014, eu fiz minha transição de carreira, costuma falar, foi uma pausa, o tempo que eu estive no Exército foi uma pausa porque a gente iniciou a nossa vida profissional no polo industrial. Eu acabei voltando na qualidade de empreendedor. Mas isso que você falou é uma verdade. As Forças Armadas, elas contribuem para a formação de diversos jovens. Hoje, mulheres também estão entrando no serviço militar voluntário, não é obrigatório, é obrigatório para o segmento masculino, mas um trabalho muito, muito bonito e muito forte que as Forças Armadas têm é na formação da parte comportamental das pessoas, né? E todas as organizações, independente de qualquer segmento, exigem pessoas comprometidas, qualificadas, com aquele pensamento de cumprir a missão, cumprir horários, vestir bem. Mas eu vou te falar mais. A gente tem um número muito grande na UFAM de pessoas que estão fazendo essa transição de carreira, saindo das Forças Armadas, ou porque querem se fixar num lugar, não querem sair daqui, uma série de razões, ou porque já aprenderam muito de um determinado segmento e aí querem entender, mas assim, são sempre os nossos melhores alunos. Então eu acho que o que as Forças Armadas podem ensinar também a nível acadêmico é superior a qualquer escola, entende? Então, vamos acabar com essa crença de que servir, né, é coisa de outra geração, porque é coisa de jovem para se formar como um cidadão integral e se formar, você não precisa passar essa vida inteira nas Forças Armadas, mas o tipo de formação, né, que você teve assim, foi fundamental para você se tornar esse empresário que se tornou hoje, né? Hoje a gente tenta trazer um pouco da cultura que nós adquirimos, vivenciamos no dia a dia durante aqueles 8 anos que eu passei lá dentro da nossa organização, mas sempre com aquele olhar humano, valorizando as pessoas, mas trazendo disciplina, trazendo comprometimento, o compromisso de você aceitar uma missão, uma tarefa e cumpri-la da melhor maneira possível. E daí essa é a palavra-chave para lidar com essa geração que está surgindo agora, né? Entrando no mercado de trabalho agora, o Gen Z, né? Compromisso. Exato. Eles têm uma dificuldade muito grande de assumir compromisso com qualquer coisa, né? Então, eu acho que é justamente, né, ali, né, nos 18 anos, que é a hora da pessoa passar a assumir esse compromisso. Seja nas Forças Armadas, no Distrito Industrial, enfim, mas para você aprender, né, o real sentido de compromisso, que é o que mais assusta essa turma nova. Exatamente. Eu tenho 2 lá em casa e o negócio é complicado. Porque, assim, eu sempre quis criar na minha casa aquele polo. Eu não queria ser aquela mãe desesperada de onde os filhos estão. Eu sempre quis ser aquela casa que acolhe todos os amigos. Não. Então, além de eu ser professora de jovens, né? Aí meus alunos são da faixa dos 18 aos 20 anos, na sua maioria.
eu também tenho 2 jovens em casa com uma pluralidade de amigos, né? Diferentes entre si, mas todos eles com um grande problema na questão compromisso. Então, eu acho que é muito importante, né, que o jovem comece a trabalhar. Eu acho que é importante que os pais também, mesmo que você tenha uma boa condição de vida, coloque para trabalhar cedo, coloque para servir as Forças Armadas, qualquer coisa que ele se comprometa, que dê aquele choque de realidade, vai fazer uma diferença muito grande para quando você não estiver, né, e assim, cuidando dele. Né? Sim, Trícia, você mencionou, existem diversas formas de você já fazer essa iniciação segura do seu filho, da sua filha, no mercado de trabalho. Hoje há programas de aprendizagem. As empresas todas, elas precisam respeitar uma cota de jovens aprendizes. Então já é a primeira oportunidade, tem estágios, tem a parte de aprendizagem, e a gente está dentro de uma cidade extremamente privilegiada. Né? Manaus, para o mal e para o bem, nós temos um polo industrial de Manaus que tem mais de 600 empresas. A gente fala que são 600 empresas, mas são muito mais que 600. E, gente, nessa área, desculpa te cortar, de jovem aprendiz, de menor aprendiz, sobram vagas. Não é verdade? Sim, exato. Porque a gente, como mãe, pai e mãe, tem o costume aqui no Amazonas de botar debaixo da asa, né? Ah, eu posso manter, eu posso isso, só que a que ponto isso é prejudicial para o seu filho, né? Não é importante que ele desde cedo aprenda a criar suas próprias asas, né? E a gente vê aí que às vezes a vida muda de uma hora para outra. Na pandemia a gente viu um número muito grande de homens jovens, né, pais de família que mantinham a família e se foram, né? E aí a gente vê que a maioria dos filhos não estão preparados, né, para assumir nenhum tipo de compromisso, né? A gente já vê pessoas, a gente já vê jovens que perderam os pais há 5 anos, né, pós-pandemia, que já gastaram todo o patrimônio que foi acumulado pelos pais durante a vida toda, porque simplesmente nunca aprenderam a trabalhar, nunca tiveram que assumir compromisso. Exatamente. Bom, então eu queria agradecer aqui a sua presença mais uma vez, parabenizá-lo por essa conquista, né? E convidá-lo para sempre estar aqui, mostrando seus prêmios, suas certificações, tudo de novo que estiver acontecendo, principalmente aí nessa nova fase que a Famatec vai entrar. Perfeito, Trícia. É uma grande alegria, uma honra, como eu falei no começo, estar aqui novamente com você. A gente agradece o espaço, principalmente para falar o quanto que a Famatec tem trabalhado, e eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todo o nosso time. A gente não poderia e nem tem condições de fazer nada sozinho na vida. Então, fruto de nós termos atingido 10 anos de operação, fruto de trabalho de diversos braços, diversas mentes, de talentos que nós temos ali conosco. E vai aqui o meu muito obrigado à minha esposa e sócia, a Helena, e a todos os nossos funcionários, todos os nossos colaboradores da Famatec, que diuturnamente têm trabalhado, colocando seu talento, sua dedicação nos nossos projetos em prol dos nossos clientes e a qualidade. Muito obrigada, agradeço a audiência de vocês, fiquem com Deus e uma boa noite.